A Constituição Federal prevê que, para ocupar uma das 11 cadeiras da Suprema Corte, é preciso ser brasileiro nato, ter no mínimo 35 anos e no máximo 65 anos, além de notável saber jurídico e reputação ilibada. O presidente é eleito pelos ministros e ocupa o cargo por 2 anos, sem possibilidade de recondução imediata. O regimento interno da Suprema Corte aponta várias atribuições ao presidente. O regimento interno da Suprema Corte prevê no artigo 13 várias atribuições ao presidente. Entre as principais estão: velar pelas prerrogativas do tribunal, representar o Supremo Tribunal Federal em outros poderes e perante autoridades, dirigir os trabalhos e presidir as sessões plenárias, cumprindo e fazendo cumprir o regimento interno, proferir voto de qualidade em caso de empate nas votações por ausência justificada de um dos outros ministros, dar posse aos ministros da Suprema Corte e apresentar relatório anual dos trabalhos do STF. Bom, Gisele, quais as outras atribuições do presidente no Supremo Tribunal Federal? Bom, é ele quem vai definir ali os processos que, na verdade, vão ser incluídos na pauta de julgamentos do plenário da Suprema Corte. O ministro-presidente, no caso a ministra-presidente que irá assumir logo mais, ministra Carmen Lúcia, é ela que vai ter, então, a possibilidade de dizer quais são, selecionar os processos que vão ser incluídos na pauta de julgamentos. Ela também que representa o Supremo Tribunal Federal perante as autoridades e os demais poderes da República. É ela que conduz o Conselho Nacional de Justiça, então o presidente do Supremo Tribunal Federal também exerce a presidência do Conselho Nacional de Justiça. São essas as atribuições. Uma outra que seria muito importante também mencionar neste momento é que o presidente do Supremo Tribunal Federal pode, inclusive, chegar a ocupar a presidência da República naqueles casos previstos na Constituição Federal em que houver impedimento, no primeiro momento, do presidente da República, no segundo momento, do presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Então, há uma ordem a ser estabelecida e, dentre essa ordem, existe, inclusive, a possibilidade do presidente do Supremo Tribunal Federal assumir, eventualmente, a presidência da República nos casos previstos na Constituição Federal. Gisele, quanto à cerimônia que acontece logo mais às 3 horas da tarde, quais são essas formalidades que estão previstas no regimento interno do Supremo? O regimento interno, ele traz, dentre elas, a formalidade de serem enviados convites para todas as autoridades. É uma sessão solene, o tribunal, ele, na verdade, se reúne numa sessão solene. Todas as formalidades estão previstas também numa resolução, que é a resolução 263 de 2003, houve inclusive uma alteração em 2004, então é um procedimento normalmente solene, uma posse solene, com presença de autoridades de todos os demais poderes, todos os demais ministros também acabam participando dessa solenidade de posse e as formalidades de um modo geral estão na resolução aqui do Supremo Tribunal Federal e também no regimento interno.